Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, o seu convite às ideias vivas da filosofia de educação cristã de Charlotte Mason, aqui no Brasil ou em língua portuguesa, independente de onde você estiver escutando esse episódio do podcast. O nosso principal objetivo aqui é fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador, que busca oferecer essa educação viva para as crianças, para os estudantes ao seu redor. Eu sou a Janice e eu estou aqui com a Mari. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito especial. Porque janeiro marca duas datas importantes. É o aniversário de nascimento de Charlotte Mason, ela completaria 184 anos se fosse viva, e também é o mês do seu falecimento. Então, com esse episódio especial, nós queremos celebrar a vida, a obra, a inspiração e o legado que Mason nos deixou. Talvez você já ouviu um pouco sobre a atmosfera, a disciplina em vida, você já ouviu um pouco sobre a filosofia, você já está tentando aplicar o método da lição na sua casa, mas você conhece a mulher por trás da filosofia? Hoje, nesse episódio, nós queremos compartilhar com vocês sobre a história de Maisel, o que ela fez, o que ela marcou, que legado ela deixou, quais foram os passos dessa história, né, Mari? Exatamente, nós vamos conversar sobre tudo sobre onde tudo começou, quem inspirou Charlotte Mason, qual foi o ambiente em que ela viveu e como que ela desenvolveu essa filosofia educacional que hoje nós chamamos de método Charlotte Mason, é uma educação genuinamente liberal para todos. Então, vamos voltar no tempo, né, Charlotte nasceu em 1842 no país de Gales, e a sua infância foi marcada por perdas e mudanças constantes. Ela perdeu os pais ainda jovem e ela foi criada por amigos da família, né, o que talvez explique a sua empatia profunda pelas crianças e talvez também já tenha nascido aí o seu senso de missão. Eu tenho uma palestra onde eu falo mais da biografia da Charlotte, detalhes, né, sobre a infância dela, tudo aquilo que a gente tem de informação, que não é muito, e a gente vai deixar o link dessa palestra aqui na descrição do episódio. Então, após a Charlotte completar os seus estudos do ensino médio, ela ingressou na Home and Colonial Training College em Londres, que era um centro pioneiro em pedagogia baseado nas ideias de Pestalozzi e Froebel, 2 nomes que talvez você escute e pense: "Espera aí, como assim?" A Charlotte tinha essas ideias, mas fica com a gente aqui até o fim, porque nessa conversa você vai entender como que a Charlotte desenvolveu as suas ideias. Ali no Home and Colonial Training College, ela aprendeu sobre educação pela experiência, pelo brincar e pela observação da natureza. Mas Charlotte, ela foi além desses modelos introduzidos pelo Froebel e pelo Pestalozzi. Ela começou a ver as crianças não apenas como um ser a ser moldado, né, como um saco vazio para ser preenchido, mas como uma pessoa completa, com uma mente que precisa ser nutrida com ideias vivas. E ela observou que a mente requer um sustento, assim como o corpo, e esse sustento deve ser espiritual, ou seja, ideias. E essa percepção simples, mas profunda, né, se tornou o coração do que viria a ser a sua filosofia, o que ela chamava de educação como a ciência das relações. E quando a Charlotte começou a lecionar, ela ainda era muito jovem, né, Mari? Ela tinha ali apenas 19 anos. E o seu primeiro trabalho como professora foi na Davidson School, em Worthing. Essas palavras em inglês, gente, são complicadas aqui, né? A Mari mora nos Estados Unidos. E foi lá que ela se encantou com a alegria e o desejo de aprender das crianças e começou a registrar as suas observações. Ela escreveu o seguinte em uma carta sobre a sua experiência na Davidson School: "De fato, os pais são felizes por terem os filhos de Deus confiados a eles." Mas de onde que a gente está trazendo todas essas informações para vocês? E talvez você seja uma pessoa que goste de estudar, se aprofundar um pouco mais. A gente está usando
um dos livros escritos como uma biografia de Charlotte Mason, que foi escrito por Essex Cholmondeley, e onde ele vai falar toda a história de Charlotte Mason, traçar essa linha do tempo. Então hoje a gente vai trazer, assim, um pouco do resumo dessa história para vocês, mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem adquirir esse livro aqui, tá? A gente pode deixar depois o nome nos comentários aqui para vocês. Essa visão espiritual, então, do papel dos pais que Mason trazia como cooperadores de Deus na formação das crianças, seria uma marca em toda a filosofia dela. E talvez você que chegou aqui já tenha vindo por isso mesmo, porque algo alcançou o seu coração de que você foi chamado a cooperar com o Espírito Santo na educação dos seus filhos. Se você está escutando os episódios do podcast há mais tempo, você já ouviu muito sobre isso por aqui. Então isso também marcou a geração de pais na época da Charlotte, em que eles viam um avanço do cientificismo, eles viam um avanço do antropocentrismo, eles viam um avanço do materialismo, e a Charlotte vinha justamente batendo contra isso, falando: "Não, Deus continua sendo o centro", né. Então foi bem nesse período que ela começou a observar de perto o funcionamento da mente infantil, e a perceber que a educação deveria nutrir a alma e o intelecto, não apenas treinar as habilidades. Durante 12 anos, a Charlotte ensinou nessa escola em Worthing e ali ela amadureceu a sua compreensão de educação. Ela escreveu que, mesmo em meio às dificuldades e à rotina puxada de trabalho, encontrava alegria em estar com as crianças. Em uma carta que ela escreveu para uma das suas amigas do tempo do Home and Colonial College, ela disse que recomeçamos nossa escola noturna e temos algumas novas alunas. Eu sinto-me quase inclinada a me ajoelhar diante do ideal do que eu quero ser. Foi um grande marco para Charlotte poder oferecer essa escola noturna para as meninas mais velhas na Davidson School, que não teriam oportunidade de continuar e concluir os seus estudos no que seria chamado de o ensino médio da época, né? Naquele tempo, além de lecionar, ela também administrava a escola como diretora, e ela se debruçou nos estudos sobre a educação de crianças e jovens. Mas após um tempo, ela começou a sentir que precisava ir além. Ela queria alcançar mais do que as paredes da escola. Ela queria atingir os lares, os professores e toda a sociedade com uma nova visão de educação. Exatamente, né, a Charlotte tinha esses ideais e ela tinha esse impulso, né, esse desejo, esse coração que tinha esse marco de missão que a gente vê desde cedo, na vida dela. Então em 1873, a Charlotte aceitou o cargo de professora no Bishop Otter Teacher Training College, em Chichester. Ai, ai, uma instituição voltada à formação de moças que almejavam lecionar em escolas do ensino fundamental. E aquilo era algo único na época, né? Esse training college, né? Essa escola de treinamento estava sendo desenvolvida por uma das amigas da Charlotte do tempo do Home and Colonial College. Então, ela manteve esses vínculos, né, com essas mulheres que estavam buscando uma educação liberal para todos, né? De fato. Então, no ano seguinte, a Charlotte se tornou professora de formação de docentes, lecionando sobre educação e fisiologia. Gente, um pequeno parênteses, né, a Charlotte ela tinha esse treinamento para educar, lecionar, né, em questões de saúde, eles chamavam até de higiene e saúde naquela época, mas ela tinha um conhecimento extenso do funcionamento do corpo e a gente vê isso no trabalho dela, que não é só uma coisa ou outra coisa, não é só a questão psicológica sem a questão fisiológica, né, porque o corpo ele funciona como uma unidade, uma coisa integral, apesar de ser formado por várias partes. Então, durante esse tempo, ela desenvolveu a sua primeira proposta para um sistema nacional de educação, um movimento que veio se chamar uma educação liberal para todos, incluindo jovens até os 18 anos, porque naquela época era muito comum os meninos e as meninas, né, terem a sua educação ali até os 13, 14 anos e ir aprender um ofício. Eram poucos, de fato, que chegavam, né, a uma universidade. Então ela queria que todos os jovens
até os 18 anos tivessem acesso a uma boa educação, né. E na biografia que a Charlotte, que a Janice nos mostrou mais cedo, a história de Charlotte Mason, né, da Access Cholmondeley, ela relata que Mason havia escrito 3 longas cartas descrevendo um plano de educação estadual para todas as crianças até os 18 anos, né, o famoso movimento da educação liberal para todos. E esse conceito seria o lema de toda a sua vida, né, seria algo que daria um impulso para ela continuar a ir para frente, a fazer conexões, a buscar formas de divulgar essas ideias. Então, uma educação que não fosse apenas privilégio de poucos, mas um direito de cada alma humana. Isso é muito profundo na época em que ela estava vivendo, né, Mari. Então quando a gente lê hoje os livros da Charlotte, você lê entendendo dessa época, de todo o movimento educacional, também industrial que estava acontecendo na época dela, de mudanças e formas que ela propunha. Então, voltando para esse tempo em que a Charlotte passou em Chichester, ela teve oportunidades para explorar a beleza natural dessa área. Então, ela fazia muitas caminhadas, excursões ao ar livre, sempre registrando as observações dela, o que ajudou ela posteriormente a publicar uma série de livros de geografia sobre os condados ingleses. E se você faz parte do CMC, você tem acesso a alguns livros, não esses, né, dos condados ingleses, mas que a Charlotte escreveu sobre geografia, geografia elementar, trazendo muito dessa observação da geografia ao ar livre também como base do currículo. Então você vê que cada coisa na história dela foi, né, cooperando para algo que o Senhor estava conduzindo ela a desenvolver na educação, isso é muito legal. Em 1878, então, a Charlotte deu início a um novo capítulo na vida dela. Ela deixou a Bishop Other College por motivos de saúde e ela se mudou para Bradford, Yorkshire, no norte da Inglaterra. E aqui começou um novo período de escritas e palestras sobre educação. Cercada por amigos, por professores, por pais, ela organizou palestras sobre a importância do ambiente familiar e da literatura na formação moral das crianças. A Charlotte ficou hospedada na casa de uma grande amiga e durante esse tempo, em Bradford, ela teve contato com muitas famílias com crianças, continuando as suas observações, então, sobre o desenvolvimento infantil e o papel dos pais na educação integral delas. Isso aqui a gente até já comentou em alguns episódios do podcast, em alguns momentos em que a gente falou sobre a biografia da Charlotte também no nosso Instagram, né? Ela percebeu que ela deveria ir além da escola, né? Que os pais eram o principal instrumento na educação dos filhos. Então, aqui ela vai começar a unir esse estudo dela intensivo do desenvolvimento infantil, da mente, fisiológico, com a observação direta das famílias, do relacionamento familiar. Então, quando você escuta assim, mas Charlotte Mason não foi mãe, como é que ela vai escrever para pais e mães, né? A gente escuta. Meu marido foi uma das pessoas que teve esse bloqueio. Mas como que ela escreveu isso sobre como a mãe deve agir sem ser mãe? Mas ela teve uma vasta experiência, não só em observar o desenvolvimento das crianças no ambiente escolar, mas em observar dentro das próprias famílias com quem ela convivia, né. Então, ter esse olhar atento ali nessa relação, nesse cuidado, nesse trato, fora o acompanhar de várias famílias que vocês vão ver ao longo do podcast como se desenvolveu. Mas voltando aqui então para esse século, no inverno de 1885, 86, a Charlotte ofereceu uma série de palestras intituladas Educação no Lar, como uma forma de ajudar a sua paróquia a levantar fundos para a construção de um salão paroquial. Então, o sucesso dessas palestras foi tanto que Charlotte se sentiu encorajada em transformá-las em um livro. E em 1886, o livro Educação no Lar, o Home Education, foi publicado, consolidando as suas ideias sobre o papel dos pais e dos hábitos na formação e instrução das crianças. E esse foi um momento muito importante na educação inglesa, pois a Charlotte ela contribuiu algo novo
levando em consideração seus estudos daqueles que vieram antes dela, como as influências de Froebel, Pestalozzi, aquilo que era positivo, aquilo que era negativo. Se você já iniciou a leitura do Educação no Lar, você vai ver o nome desses educadores ali e vai ver o que ela concorda, o que ela discorda, por que ela pensa diferente, mas trazendo algo muito importante, um código de educação enraizado nos evangelhos. A Charlotte dizia que nós não devemos permitir que haja separação entre a vida intelectual e a vida espiritual das crianças, mas devemos ensiná-las que o Espírito Divino tem acesso constante aos seus espíritos e é o seu ajudador contínuo em todos os interesses, deveres e alegrias da vida. Então, com a publicação do Educação no Lar, a Charlotte começou a receber mais cartas de mães compartilhando como esse livro foi transformador, inspirador, como foi uma ajuda prática para elas no seu dia a dia com as crianças, na educação dos filhos. E talvez essa seja a sua a seu ponto de vista também. Nossa, como quando eu li Charlotte mudou muitas coisas da minha visão de educação. Como quando eu cheguei aqui no Descobrindo Charlotte Mason, os meus olhos foram abertos para muitas coisas que eu precisava mudar. Imagina que na época, né, em que a Charlotte escreveu o livro, os pais começaram a se sentir assim também, né? E então eles começaram a compartilhar essas cartas com a própria Charlotte, mostrando para ela como tinha sido útil. Então ela continuou dando essas palestras, não existia YouTube, Zoom, né. Ela tinha que fazer palestras presenciais, se comunicar por cartas. Então ela continuou fazendo essas palestras em cantos diferentes da Inglaterra, mas o desejo no coração dela era de realizar algo ainda maior, que cooperasse com os pais de todas as classes sociais e professores. Então, isso começou a tomar uma forma mais definida. Em 1887, deu-se início aos trabalhos da PNU, que é a União Nacional de Pais Educadores. Você já ouviu e vai ouvir ainda muitas vezes essa sigla por aqui, né? Uma união nacional de pais e educadores dispostos a cooperar na formação intelectual e espiritual das crianças. Esse foi um passo muito importante para fomentar as ideias educacionais de Mason e os seus contemporâneos que buscavam, de fato, uma educação liberal para todos. Então, começou com uma palestra numa paróquia, né, que virou um artigo, que virou um livro, que trocaram cartas, que se transformou nessa união de pais da PNU, na União de Pais Educadores. Então, Charlotte fez muito do trabalho inicial de organização dessa sociedade, como ela mesma gostava de chamar. Dentre as atividades da União de Pais, eram realizados encontros regulares para ler artigos, discutir métodos práticos e fazer do conhecimento da natureza da criança a base de todo o ensino. Então, a União de Pais foi mais ou menos ali, esse começo do CMC também, né, Mário? Vamos reunir as famílias, vamos discutir com os pais, vamos ler os artigos da Charlotte sobre educação, vamos entender o que estamos fazendo aqui e vamos ver de forma prática como podemos fazer isso. Um ponto importante a ser observado é que desde o início existiu um esforço dela para alcançar essas famílias, onde ambos os pais trabalhavam e geralmente as crianças não recebiam muita educação. Então, voltando para essa visão do século XIX que a gente está falando, ela defendendo uma educação liberal para todos, ela queria uma educação liberal para os filhos dos pais que estavam trabalhando nas fábricas, nas indústrias, né? Então, ela tinha essa visão de alcançar a família como um todo. Além de pais, a União também tinha como objetivo atender os professores de todos os tipos de escola e as governantes e tutoras
que também lecionavam em casa. Então, a coisa começou a se expandir aqui. E logo surgiram filiais por toda a Inglaterra dessa união de pais educadores, e a Mason se preocupava em manter uma comunicação constante entre todas essas filiais, né, da união de pais e seus membros, para evitar, como ela mesmo disse, noções vagas sobre educação e modismos, né? Porque é muito fácil. Hoje em dia, então, ainda é mais difícil, né? A gente vê algo no Instagram de alguém e já toma aquilo, meu Deus. Então, ela tinha essa preocupação de oferecer base firme, base sólida, estudo, artigos, né, informações robustas de pessoas que eram competentes nas suas áreas, né. Então, o seu desejo era ter um periódico com artigos para pais e educadores continuarem crescendo em seus estudos sobre educação de crianças e jovens, né. E como Charlotte disse, essa revista periódica daria vitalidade à união de pais. Então, como sempre, com esforço, com a ajuda fiel de seus amigos e a graça de Deus, a Charlotte publica a primeira edição da Parents Review, que a gente também fala com frequência aqui no Descobrindo Charlotte Mason, em fevereiro de 1890. A Parents Review veio a se tornar o coração intelectual da União de Pais, e Charlotte escreveu o início, né, desse periódico dizendo que tal sociedade deve, obviamente, ter meios de se comunicar mensalmente com seus membros dispersos, deve orientar o progresso do movimento em direção ao objetivo almejado. Então, a gente sempre vê isso permeado, né, nas palavras dela, que método significa um caminho para um fim. A gente tem esse objetivo em mente, então a gente não precisa andar perdido por aí, se perguntando como que eu faço isso, onde eu encontro isso, né? E ela dava para os pais, todos os pais, pais como ela chamava, os pais educados, os pais instruídos e os pais da classe trabalhadora, essa oportunidade de terem alcance a isso, né? Sem Zoom, sem Google. Então a Charlotte continuou estudando, continuou escrevendo, continuou dando palestras sobre educação, sempre trazendo a perspectiva da formação integral das crianças, física, mental, moral e espiritual, vendo ela como um todo, com muitas capacidades a serem desenvolvidas. Porém, Charlotte ainda tinha um desejo em seu coração de realizar mais uma contribuição para o mundo, mesmo que este mundo fosse em uma pequena cidadezinha da Inglaterra. Gente, apenas 6 anos se passaram desde a famosa palestra, né, da educação no lar, que virou livro, enfim, e a fundação da União Nacional de Pais Educadores e o início da publicação da Parents Review. Então, foram 6 anos que a Charlotte, cresceu, né, amadureceu. Ela não tinha nem 50 anos ainda, gente. Ela continuou a a ser publicada, né, a Parents Review, só um parênteses, ela continua a ser publicada mesmo depois do falecimento da Charlotte. A verdade, eu até estava olhando algo que eu li mais cedo, a Parents Review foi publicada por 99 anos. E a gente tem acesso agora a artigos digitalizados. Então, a Charlotte, ela não tinha 50 anos ainda, como eu falei, quando tudo isso aconteceu. E apesar da sua saúde frágil, porque a Charlotte tinha problema de saúde, ela não estava dando sinais de cansaço, ela não estava dando sinais de quem ia parar, se aposentar e dizer: "Não, agora já fiz o que eu tinha que fazer". Como a gente falou, né, e sempre fala, ela viveu pelo bem das crianças e famílias que ela servia e continuava a servir com o seu e ela continua a servir, na verdade, com o seu legado, e que nós temos a honra e privilégio de continuar avançando nestas linhas propostas por Mason há mais de um século. Então, em 1891, a Charlotte se muda para Ambleside, uma região conhecida como Lake District, a região dos lagos na Inglaterra, com alguns objetivos em vista: descansar em um lugar com natureza abundante, que também é conhecido por atrair mentes brilhantes, como o famoso poeta Wordsworth, o Matthew Arnold, que era um historiador da época dela, o Samuel Coleridge, entre outros, né. Ambleside é conhecida por, ter moradores famosos no mundo da literatura, no mundo, enfim, de pensadores, e iniciar uma escola para treinar moças para serem professoras, governantas, mães, tias, etc. Aqui é uma coisa também que eu queria destacar, que a Charlotte não tinha em mente só o treinamento de professoras, mas de tias, de irmãs, né, de mulheres. Então ela começou
Com a publicação do Educação no Lar, uma pergunta frequente que Mason começou a receber de mães era: onde eu acho uma governanta para educar os meus filhos seguindo os seus princípios de educação? E esses princípios de educação, como a gente falou, vieram a se chamar o método de Charlotte Mason. Naquela época não tinha um nome, né, eram os princípios educacionais que a Charlotte falava, né, uma educação liberal para todos, mas hoje a gente chama de método Charlotte Mason. Bom, a Charlotte começou a receber esse tipo de carta, essas mães, né, que foram transformadas pela educação no lar, queriam alguém que tivesse esse treinamento. Então, a Charlotte sonhava com uma House of Education, né, a casa de educação, para não só treinar essas moças, mas cultivar nelas o amor por aprender, apreciação à natureza, ao bom, ao belo, ao verdadeiro. Uma casa onde estas jovens pudessem morar enquanto recebiam seu treinamento, colocando em prática essa educação liberal para todos. Então, no ano que Charlotte completou 50 anos de vida, em 1892, ela fundou em Ambleside a House of Education, onde a teoria e a prática se uniam em um ambiente de estudo, oração, leitura e natureza. E, gente, quando nós lemos a história da House of Education, no livro da história da Charlotte, na biografia da Charlotte, é assim, parece que tu tá vivendo aquilo com ela, né, todos os detalhes que ela foi cuidando. Um trecho retirado de uma publicação da Parents Review, onde a Mason descreve os objetivos da House of Education, diz o seguinte: convidamos mulheres que são ou provavelmente se tornarão mães, irmãs, tias, governantas, amigas ou vizinhas de crianças pequenas a participarem deste breve e bastante acessível curso de formação, que, com atividades práticas ao ar livre neste belo campo, deve ser uma experiência muito agradável. Eu queria estar lá, tu não queria estar lá, Janice? Com certeza, né, Mari? A gente estaria lá se a gente vivesse nessa época. Então, nessa House of Education, na casa de educação, a educação ela era de fato uma vida, né? Então, não era só um college, um lugar onde você vai para estudar, aprender a ser professora. Não, quando a gente vê as fotos, né, das alunas, dos treinamentos da própria Ambleside, a gente vê elas tendo a prática do método, a gente vê lá elas pintando ao ar livre, registrando nos diários da natureza. Tem foto até delas subindo em árvores, né, então elas com aqueles vestidos pretos da época, né. Então também penso assim, não era facinho a roupa para ir para a natureza, né, todo mundo usava vestido, não era calça especial da natureza como a gente tem hoje, né. Mas, a Charlotte proporcionava para essas estudantes uma experiência real e prática no método, né, então elas iam ali e estudavam no próprio método, né, na própria forma, então era uma forma de educação diferente, o que realmente deslumbrava elas quando a gente lê relatos dessas professoras, seja em artigos da Parents Review, seja nesse livro, seja em outros livros que tem relatos dessas professoras, a gente vê isso, né, como elas foram despertadas, e elas não foram ali apenas para aprender a ensinar, mas para aprender a viver, como aquela famosa frase que a gente sempre compartilha aqui, né, Mari. Então, lá na casa de educação, as alunas estudavam grandes livros, observavam a natureza, escreviam diários e ensinavam crianças da comunidade local em escolas anexas, pois Mason acreditava que todas as crianças tinham o direito a uma educação liberal, independente da classe, do status ou da habilidade. Então, a House of Education, a casa de educação, se tornou o coração pulsante da filosofia da Charlotte, atraindo estudantes de vários países, dos mais diversos visitantes interessados em ver de perto a filosofia na prática. Muita coisa aconteceu nesses anos que a Charlotte continuou avançando suas ideias, de sua querida House of Education em Ambleside, né. Então, a partir de 1905, ela continuou publicando os demais volumes da série Educação no Lar, né, depois a Mari vai dar um spoiler do volume 6. Cada um deles expandia a visão
dela da mente da criança, do caráter, da formação espiritual das crianças. Se você já leu pelo menos os 4 livros, né, que nós temos disponíveis em português e em breve os 6 livros já disponíveis em português para vocês, se você já leu os livros, você percebe que há uma conexão entre todos eles, falando dessa educação integral. Cada livro que você lê amplia o seu conhecimento. "Ah, era isso que ela queria dizer na educação no lar. Ah, quando eu tô lendo Nossos Corpos, Nossas Almas, é isso que ela está dizendo no Pais e Filhos". Então você consegue ter essa visão mais abrangente e geral do que ela estava desenvolvendo, né, expandindo então, essa visão da formação do estudante. Também começou a haver uma expansão das escolas da União de Pais, com a fundação de filiais e escolas em todo o Reino Unido e colônias britânicas. Então, não ficou só ali na volta da House of Education em Ambleside, mas à medida que vários professores, tutores, governantas, pais vinham e faziam esses treinamentos, começaram a se expandir escolas e filiais dessas escolas da União de Pais, que era como a Charlotte chamava, né, em todo o Reino Unido e nas colônias britânicas. Então, nos próximos anos, ali nos anos seguintes, as ideias dela se espalharam pelo mundo todo, na Europa, na América do Norte, na África, na Índia, na Austrália. Em cada lugar elas ganhavam forma com a educação domiciliar, em escolas, em comunidades locais. Então era de formas muito variadas, né? No início do século XX, já havia mais de 300 filiais ativas e a Parents Review continuava firme, publicando artigos sobre a filosofia, literatura, ciência e educação, contando com a colaboração dos professores, pais, médicos, clérigos, ex-alunas da House of Education e até mesmo os próprios estudantes das escolas da União de Pais, que é uma característica muito comum quando você lê os artigos da Parents Review, você vê que eles são escritos não somente pela Charlotte, né? À medida que todo esse grupo em formação cresceu e continuou crescendo na filosofia de educação, eles se tornavam ativos também nos escritos da Parents Review, compartilhando tanto a sua prática quanto aquilo que era da expertise deles também dentro do método, né. Inclusive, os ex-alunos, né, da House of Education tinham um próprio periódico chamado La Pianta. Então é super interessante ver que é algo contagiante, né, a Charlotte vai plantando essas sementinhas e a gente vê isso no trabalho dela, que as pessoas querem compartilhar, querem contar para alguém como que aquilo foi impactante. E a gente vê isso, né, Janice, a gente recebe várias mensagens nas nossas mídias sociais: "Ah, eu me apaixonei por Charlton, onde tem outra família, como que eu posso encontrar alguém?". E aí também nasceu as próprias comunidades de Charlotte Mason nasceram desse desejo, e a gente se vê como de uma forma muito, assim, humilde e com muita honra da gente continuar, né, ser uma dessas pequenas filiais da união de pais, né, que a Charlotte se envolveu. Mas enfim, a Charlotte, ela viveu em Ambleside até o fim da vida dela, ela foi lá que ela faleceu. Mesmo doente, mesmo com problema de saúde, com uma saúde frágil, ela continuou escrevendo, revisando artigos da Parents Review, porque ela editou a revista até o fim da vida dela, e orientando professoras. Em 1923, aos 81 anos, a Charlotte partiu para o Senhor. Ela foi sepultada no cemitério de Ambleside, perto das montanhas e do colégio, né, da House of Education que ela fundou. E na lápide dela lê-se o seguinte: em memória de Charlotte Maria Shaw Mason, nascida em 1º de janeiro de 1842, falecida em 16 de janeiro de 1923. Teus olhos verão o rei em sua beleza. Fundadora da Parents National Education Union, da Parents Union School e da House of Education. Ela dedicou sua vida à obra da educação, crendo que as crianças são queridas por nosso Pai Celestial e que são uma preciosa posse nacional. Educação é uma atmosfera, uma disciplina, uma vida. Eu sou, eu posso, eu devo, eu me empenho. Pelo bem das crianças. Chega até a dar um nó na garganta. A Charlotte não deixou apenas uma metodologia, mas uma maneira de viver. Ela foi o exemplo daquilo que ela
pregava. O seu legado é uma visão de educação que honra a dignidade de cada alma humana. É inspirador, né, Mari, que você vê ali quanta coisa escrita na lápide dela, né, e quando a gente lê isso depois de tudo que a gente falou aqui, compartilhou com vocês e de tudo que a gente fala no podcast, você consegue ver que ela realmente foi, reconhecida pelo trabalho dela, né, por aquilo que ela desenvolveu, então ela não foi aquela filósofa de poltrona, igual a Susan Schaefer Macaulay fala e eu sempre lembro por aqui. Espero que vocês tenham conseguido ver, né, ao longo desse episódio, na trajetória dela e todo o desenvolvimento dessa filosofia de educação, que não foi pouca coisa, né, não foi um pensamento, um artigo escrito, mas foram realmente anos de prática, né, mais de 40 anos de prática só ali depois que ela começou todo esse movimento, né, fora os outros 30 anos, quase 30 anos antes, ali dentro da educação, estudando, se preparando, lecionando, e mas aí fica aquela pergunta, né, por que a Charlotte então ficou esquecida? Porque talvez até você chegar aqui no podcast ou no Instagram do Descobrindo Charlotte Mason, você nunca tinha ouvido falar de Charlotte Mason antes, né? Porque você conhece Maria Montessori, Wordsworth, né, Waldorf, e não conhece Charlotte Mason ainda. Porque você viu que ela realmente propôs um método de educação centrado nos evangelhos, que focava no conhecimento de Deus como principal objetivo de toda a educação. Então, não era só uma educação liberal para todos, porque esse movimento de uma educação para todos começou ali muito forte com outros educadores também. Mas a diferença da Charlotte para os outros educadores da época dela, como Montessori, que era contemporânea, é que, enquanto os outros educadores propunham uma educação mais cientificista e aquela separação entre a fé e a razão, Mason não, ela propunha a união, ela propunha olhar para trás, para a mente florentina e ver que Deus sempre esteve presente em tudo e ele continua presente na história, na geografia, nas ciências. Então, quando a Charlotte vem com essa visão, era exatamente essa visão que estava sendo matada no século dela, né? E que começou ali, e hoje a gente vê muitos frutos disso, né? Do resultado de todo o movimento educacional. Então, depois da morte da Charlotte, as escolas ainda da União de Pais permaneceram por algum tempo, mas após ali, alguns anos após a morte dela, muitas dessas escolas começaram a ceder para esses modismos da época, para esses pensamentos mais modernos, atuais de educação, e se perderam dessa essência da filosofia. Então, restaram pouquíssimas escolas que se mantinham fiel a essa essência da centralidade de Deus na educação. Então, como é que Charlotte foi redescoberta, né, ali no finalzinho ali do século XX? Teve algumas pessoas, né, dentre elas a Susan Schaefer Macaulay, que teve suas filhas estudando em uma escola Charlotte Mason na Inglaterra. E aí ela, quando precisa voltar para os Estados Unidos, ela não tem uma escola Charlotte Mason lá, e ela amava aquele método de ensino, ela via as filhas dela amando aprender, chegando em casa compartilhando, desbravando na natureza, crescendo no conhecimento de Deus, e ela chega nos Estados Unidos e não tem isso. Então ela começa a difundir nos Estados Unidos sobre a Charlotte Mason, ela escreve um livro, For the Children's Sake, que até hoje é um dos livros que muitas famílias leem para conhecer, começar a conhecer a filosofia de educação de Charlotte Mason nos Estados Unidos. E paralelo a isso, outras pessoas também começam a descobrir a Charlotte e escrever sobre isso. Então, se começou todo um movimento de famílias cristãs. Aí ficou mais difundido entre as famílias homeschoolers, né? Entre as famílias educadoras, inicialmente nos Estados Unidos, porque toda família educadora buscava o quê? Uma educação centrada em Deus. Elas não queriam aquela educação neutra, ideológica oferecida pela escola. Elas queriam uma educação genuinamente cristã. E elas viram, então, através
dos escritos da Susan, que era essa resposta. Mas agora como é que eu vou fazer isso de forma prática, né? Eu não tenho mais a união de pais, eu não tenho mais a Charlotte para trocar cartas, como é que eu vou fazer isso? Então esse pessoal do que começou ali, né, os fundadores do Charlotte Mason Institute também, dentre outras várias pessoas que começaram a desbravar Charlotte Mason, o pessoal da Ambleside.org, o que eles começaram a fazer? Ir até a Inglaterra, no lugar onde era Ambleside, hoje é uma universidade, um college, e registrar, né, digitalizar todos os artigos da Parents Review. Depois eles acharam alguns livros, aí eles trouxeram alguns livros para os Estados Unidos, depois eles começaram a digitalizar esses livros, a transcrever. Então foi um trabalho de muitas mãos trazer de volta a Charlotte, né, para que hoje você pudesse, principalmente nos Estados Unidos, pesquisar em um site algum artigo da Parents Review, você acha muitos, né. Ainda tem muitos que não estão transcritos, eles estão apenas digitalizados, né, como a Mari falou. São 99 anos de artigos da Parents Review e cada Parents Review, cada edição eram 500, 600 páginas, não era uma revistinha do tamanho da Veja, né, era um periódico gigantesco, as revistas da Parents Review. Eu só queria adicionar, né, que, a família Andreola também, a Karen Andreola e o esposo dela também, tiveram acesso aos volumes, né, os ditos volumes, os livros da série Educação no Lar que eles, publicaram aqui nos Estados Unidos, que é aquela capinha rosa que, foi publicado por um tempo e ficou fora de circulação. Então aqui também a gente passou por um período quando eu descobri Charlotte, não tinha Educação no Lar em publicação. Eu fui abençoada com alguém que estava vendendo os 6 livros por um valor, assim, imperdível e eu adquiri ali na hora, nem pensei 2 vezes, né. Mas aí veio também a Sonia Schaefer do Simply Charlotte Mason, Living Book Press, enfim, outras editoras que, deixaram os volumes, disponíveis para a gente ter acesso, apesar do Charlotte Mason Poetry ter disponível no site deles. Mas eu vou só dar aquele spoiler que eu falei, né, do volume 6, que é Rumo a uma Filosofia de Educação, que ele não é um volume da série Educação no Lar originalmente, mas para saber mais sobre isso, você vai ter que nos acompanhar, porque em breve nós teremos novidades. Exatamente, Mari. Eu estava aqui tentando lembrar se era a Karen Andreola ou a Karen Glass, e daí eu sabia que era Karen. Aí eu deixei para ti fazer esse adendo. Eu estava tentando me recordar aqui o nome exato. Então a gente vê todo esse movimento tomando forma nos Estados Unidos, né, com uma força gigantesca. E quando que isso começa a chegar aqui no Brasil então, né, pra gente completar a nossa história da Charlotte? Também através das famílias educadoras, né. Mas hoje, fechando o parênteses ali americano, né, dos Estados Unidos, você tem acesso a muitos currículos Charlotte Mason, muitos programas educacionais, muitos materiais e recursos, os livros, né, os artigos, embora sejam só digitalizados, ainda assim está em inglês, embora seja um inglês mais vitoriano, né, não é o inglês americano, mas as famílias de fala inglesa têm acesso. Então você tem surgimento de vários movimentos, como um próprio movimento da Ambleside School, que hoje é uma organização que tem escolas Charlotte Mason, né, que dá essa formação de professores, diretores, e tem escolas em vários lugares do mundo Charlotte Mason. Então, hoje Charlotte Mason não é uma pessoa esquecida, mas é uma pessoa que no Brasil ainda está sendo descoberta, e por isso, né, tem o nosso trabalho aqui no Descobrindo Charlotte Mason. Então a Charlotte começa a vir para o Brasil através das famílias educadoras também, que pesquisando sobre educação cristã, chegam na Charlotte de alguma maneira. E aqui eu vejo muita graça do Senhor, porque a forma como cada família chega na Charlotte é sempre muito inusitada e geralmente envolve uma resposta de oração, né. A gente ouve muito isso no nosso Instagram: "Nossa, eu estava orando, buscando em Deus que eu queria uma educação assim, assim, e encontrei vocês", né. Eu encontrei a Charlotte, encontrei alguma das meninas falando da Charlotte, comprei o livro.
e tal, eu cheguei aqui. Então a gente sempre vê que o Senhor conduz as pessoas até a filosofia de educação da Charlotte, porque nela tem realmente ferramentas práticas para a educação do seu filho, na formação integral, né, moral, física, espiritual, intelectual, de uma forma completa, de uma forma ampla. Então eu também cheguei na Charlotte assim, li o nome Mason, num site, eu pensei: "Quem é essa Mason?". Eu sei quem eram as outras pessoas do artigo, mas quem é Mason? E eu fui pesquisar e descobri a Charlotte, comecei a ler os livros, ainda estavam em inglês, né. Então, depois disso, nosso trabalho como Descobrindo Charlotte Mason começou com a publicação do podcast, depois dos podcasts, as traduções dos artigos, depois dos artigos, as traduções dos livros da Charlotte. Então a gente vai vendo esse avanço muito rápido também, né, Mari? A gente estava falando ali, nossa, desde que a Charlotte escreveu o primeiro livro, até ali o começo da House of Education foram 6 anos. E a gente está aqui também em 4 anos, né, vai ir para o 5º ano agora do Descobrindo Charlotte Mason, e olha quanta coisa já aconteceu nesses 4 anos. Eu tô aqui pensando: "Uau, ainda faltam 2 e 6 anos onde nós estaremos?". Mas realmente, hoje o nosso objetivo aqui é oferecer para vocês essas ferramentas práticas, né, como a Mari falou, a gente vê que nós somos uma pequena filial da União de Pais, né, nós poderíamos ser chamadas assim. Uma pequena filial da União de Pais, onde hoje, através do Charlotte Mason em comunidade, você tem acesso a toda a filosofia de educação, ao acompanhamento meu e da Mari, que é a nossa a forma de periódicos da Parents Review através das mentorias no Zoom, dos grupos no WhatsApp, tendo sempre essa troca, né, as videoaulas dentro do CMC para que você entenda e pratique isso na sua casa também, para que você tenha acesso aos recursos, porque talvez você está até agora ouvindo, descobrindo Charlotte Mason, mas ainda fica aquele eco, como o eco das famílias na época da Charlotte, né. Mas como que eu faço isso? Né, como que eu treino uma pessoa para fazer isso com o meu filho? Como que eu vou praticar essas ideias? Então, foi através disso tudo que surgiu o CMC, o Charlotte Mason em Comunidade. Então, hoje aqui no Brasil, a Charlotte ainda está sendo descoberta. Vocês que nos acompanham aqui estão descobrindo Charlotte Mason e provavelmente estão falando para as amigas, né? Olha, eu descobri esse método de educação, olha, eu estou lendo esse livro, eu estou escutando esse podcast. E as ideias da Charlotte estão se difundindo no Brasil. Quem sabe daqui a alguns anos, né, Mari, teremos formações de professores, teremos escolas, só o Senhor sabe esses passos. Assim como a Charlotte tinha o sonho de ter esse alcance maior, também temos esse sonho de ter esse alcance maior, mas o Senhor é quem conduz cada passo, né, e cada decisão aqui dentro do Descobrindo Charlotte Mason. É isso, gente. Mais de um século depois, nós continuamos a caminhar nesse mesmo espírito, como Janice falou, né? Formando pais educadores que desejam oferecer uma educação que é viva, bela, verdadeira, através do nosso trabalho aqui do Descobrindo, Charlotte Mason, do próprio CMC, de tantas outras famílias também que servem a comunidade e que levam adiante, né, os princípios da União de Pais Educadores. Porque nós acreditamos, juntamente com a Charlotte, aqui eu vou, citar ela novamente, o valor da formação em conceder impulso e direção, bem como conhecimento e poder, dificilmente pode ser superestimado. Os princípios da educação são um assunto vasto. O curso a ser seguido é indicado de forma bastante completa em educação no lar. A diferença, porém, entre simplesmente ler uma obra educacional e ser formado nos princípios nela estabelecidos é como a diferença entre ver uma luz e ser aceso por uma chama. Nosso objetivo é acender, se pudermos adaptar a expressão, o entusiasmo pelo ensino e pela formação como um serviço de coração feito para Deus. Então a gente gostaria de encerrar esse episódio com essas palavras da Charlotte, né, que nós possamos ser acendidos por essa chama, por esse entusiasmo, como um ato de serviço para Deus, né? E que a vida e o legado da nossa querida Charlotte Mason continue a nos inspirar a cooperar com Deus na formação de crianças, com coragem, sabedoria e amor.